Epístola aos Colossenses, capítulo 1, e para remirmos o tempo, porque a nossa hora já vai um pouco avançada, vamos ler apenas alguns versículos. Vamos ler desde o versículo 9 até ao versículo 15. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, fortificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nós estamos ainda no versículo 14, eu ainda vou dar um pensamento aqui baseado no versículo 14, o nosso irmão Alberto também ainda se vai pronunciar sobre o versículo 14, provavelmente para a semana nós vamos entrar no versículo 15, mas independentemente disso, se alguém tiver algum pensamento, mesmo que seja no 15, esteja à vontade. O que eu queria começar por dizer é o seguinte, foi hoje já publicado nas redes sociais, nomeadamente no Facebook, a conferência que nós vamos levar a efeito, se Deus quiser, no dia 8, 9 e 10 de dezembro. É uma conferência dispensacional, sobre dispensacionalismo, e, portanto, já está anunciada. E sobre isto também nós devemos orar para que o Senhor, de facto, dirija todas as coisas. E eu estou-me a referir agora a isto, logo de início no estudo, porque, na sequência daquilo que temos vindo a falar ultimamente, há, de facto, uma grande urgência em se ensinar bem a Palavra de Deus. Especialmente ensinar a estudar a Palavra de Deus, a manejar bem a Palavra de Deus. Porque compreender a Bíblia dispensacionalmente é arrumar a casa, é colocar as coisas no sítio devido. O apóstolo Paulo faz uma diferença, divide o mundo em três partes. Ele divide o mundo entre a Igreja, Israel e os gentios. É uma coisa interessante. E nós devemos claramente ver as coisas que diferem e não confundir coisas que diferem. E eu, relativamente a isto, eu gostava de chamar a vossa atenção para o facto de que, como vocês penso que sabem, um dos grandes problemas da cristandade está em pensar que na Bíblia é tudo a mesma coisa. Ainda no domingo passado, eu tive a ocasião de pregar aqui acerca do Evangelho da Graça de Deus como sendo diferente do Evangelho do Reino. E mostrando que na Bíblia se fala em mais do que um Evangelho. Nós temos vários Evangelhos na Bíblia. Não me referi a muitos dos outros que nós temos nas Escrituras, mas falei destes dois principais sobre os quais muita gente faz confusão. E é um problema. O que acontece, de uma forma geral, é que as pessoas confundem Israel com a Igreja e pensam que é tudo a mesma coisa. Não confundem só os Evangelhos, mas confundem estes dois povos e pensam que é a mesma coisa. Qual é o resultado disso? Pegando em assuntos mais extremos, porque isto aqui temos por parcelas, não é? De gravidade, mas pegando em casos mais extremos, temos a Igreja Católica. A Igreja Católica, porque não faz a diferença entre aquilo que é diferente e vê tudo igual, o que é que a Igreja Católica faz? Bem, num certo sentido, são mais coerentes do que alguns que se dizem crentes, que por aí andam, e que dizem que é tudo a mesma coisa e não vêem diferença nenhuma. A Igreja Católica acaba por ser mais coerente do que esses ditos crentes. Porquê é que eu digo isto? Porque a Igreja Católica diz que não há diferença nenhuma e depois faz jus àquilo que diz. Por exemplo, onde é que os sacerdotes vão buscar aquelas vestimentas que eles usam, aqueles paramentos que eles utilizam e com os quais se apresentam no ofício deles quando exercitam o culto deles?
Onde é que eles foram buscar aquilo? Ao judaísmo. No entanto, nós não vemos nenhum apóstolo, nem vemos o Senhor Jesus Cristo andar daquela maneira, certo? Isto é só para, assim, muito rapidamente. No entanto, porque é tudo a mesma coisa, então, isto aqui se é tudo a mesma coisa, é tudo a mesma coisa. Portanto, aquela ideia dos sacerdotes vestidos daquela maneira, com aqueles chapéus especiais que utilizam, aquelas mitras, à semelhança dos sumos sacerdotes no Velho Testamento, e aquelas vestes com aquelas filactérias e com todos aqueles pormenores que nós sabemos que os sacerdotes católicos têm, foram buscar ao judaísmo, não é verdade? E nós temos que ter muito cuidado com isto, porque há diferenças e nós não devemos correr o risco de pensar que não há diferenças. E temos que estabelecer as diferenças onde elas existem, que é para manejarmos bem a palavra de Deus, para sermos obreiros que não temos que nos envergonhar, que manejam bem a palavra de Deus. Porquê que eu estou a dizer isto? Porque na nossa passagem, no versículo 14, diz que nós temos a redenção pelo seu sangue. A saber, a remissão dos pecados. Temos a redenção pelo seu sangue. E eu gostava de chamar a atenção para o seguinte. Vamos abrir a Bíblia em Hebreus no capítulo 9 e versículo 12. Hebreus, capítulo 9 e versículo 12. E eu gostava ao citar este versículo 14, em quem temos a redenção pelo seu sangue, sublinhar e enfatizar bem que temos a redenção. Portanto, a redenção é um ato consumado. A redenção é um ato consumado. A redenção não se está a efetuar. A redenção já se efetuou. E, portanto, o apóstolo está a dizer aos crentes, em Colossos, nós temos a redenção. E eu estou a dizer isto porque, e vocês já vão perceber porquê, em Hebreus, no capítulo 9 e no versículo 12, lemos assim, versículo 11, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote de bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, fazendo uma eterna redenção. Eu gostava de chamar a vossa atenção para o seguinte, o sangue, a redenção, tal como temos aqui na nossa passagem, temos aqui, não há redenção sem sangue, sem derramamento de sangue não há remissão, lemos no outro versículo da Bíblia, nós temos o sangue, nós temos a remissão, e depois temos outra coisa, um pormenor importante aqui em Hebreus 9:12. Pelo seu próprio sangue entrou uma vez, havendo efetuado uma eterna redenção. E eu queria chamar a vossa atenção para a expressão uma vez, para a eterna redenção, e ele fez. Reparem que entrou e havendo efetuado. Está feito. E eu quero chamar a vossa atenção para isto, exatamente porque a Igreja Católica não faz diferenças. Onde as diferenças existem, ainda hoje a Igreja Católica está a fazer-nos crer que a redenção está a ser realizada todos os dias, cada vez que há uma missa. Porque a palavra missa quer dizer sacrifício. A palavra missa quer dizer sacrifício e eu vou-vos dizer uma coisa. A própria Igreja Católica diz que cada vez que a missa está a ser realizada, está-se a renovar o sacrifício pascal de Cristo na cruz. Está-se a renovar, na missa, está-se a renovar o sacrifício pascal de Cristo na cruz. E, portanto, eles estão a repetir o sacrifício. Por isso é que eles têm uma coisa lá à frente, chamada o altar. A Igreja Católica tem lá um altar, porque o altar é o sítio onde se fazem sacrifícios. E como o sacerdote está a repetir, a renovar o sacrifício de Cristo na cruz, é por isso que acontece. Na Igreja Católica, Cristo morre pelo pecado continuamente, Cristo morre pelo pecado repetidamente, ao ser imolado pelos sacerdotes nos seus altares. E por isso eles têm o próprio Cristo ali, porque eles dizem que quando o sacerdote oficia a missa,
aqueles elementos que estão ali, o cálice, o vinho e a hóstia, transformam-se no corpo de Cristo tão real e tão perfeito como está no céu. Portanto, Cristo para eles está mesmo ali. E, segundo eles, o seu corpo e o seu sangue são reais, ali. Porque eles creem numa coisa que eles chamam a transubstanciação. A doutrina da transubstanciação significa que eles acreditam que a substância que está ali transforma-se. E, portanto, aquele pão deixa de ser pão e aquele vinho deixa de ser vinho e converte-se no corpo de Cristo e no sangue de Cristo, tão real e tão perfeito, como dizem eles, como está no céu. Esta doutrina chama-se a doutrina da transubstanciação. Muita gente não sabe disto, mas podem ir consultar isso a qualquer lado, nomeadamente ao Catecismo Católico, e ficam a saber disso. E, portanto, isto explica, isto é muito importante, isto explica a existência dos crucifixos por aí. Porque os crucifixos estão espalhados em todo o mundo, crucifixo aqui, crucifixo ali, crucifixo acolá, os crucifixos estão em toda a parte, porque eles querem que Cristo deve ser visto a morrer a toda a hora. Cristo deve ser visto a morrer em toda a hora, porque para eles o sacrifício não está consumado. O sacerdote na missa está a renovar o sacrifício de Cristo. Isto é gravíssimo. Isto é a heresia da mais crassa que existe. Particularmente se nós repararmos o que lemos nas Escrituras. E agora quero que vocês leiam comigo, por favor, em Hebreus, no capítulo 9. E vamos ler Hebreus capítulo 9. Notem o que é que o escritor da carta aos Hebreus diz em Hebreus 9, versículo 26, quando lemos assim. Hebreus 9, lemos assim. Versículo 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Versículo 25. Nem também para si mesmo se oferecer, nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes. Notem, ele não foi para se oferecer muitas vezes. A oferta do Senhor Jesus Cristo foi feita uma só vez. Não foi para ser oferecido muitas vezes. E na missa ele está a ser oferecido muitas vezes. Como ao sumo sacerdote, cada ano, e cá está, como ao sumo sacerdote, o que é que eu estou a fazer? Para eles é tudo igual. O que o sacerdote fazia lá no Velho Testamento é a mesma coisa, não há diferença, é tudo igual, misturam tudo. E ao misturarem tudo, o resultado é aquilo que estamos a ver. Como o sumo sacerdote, cada ano, entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes. Senão, o Senhor teria que também padecer muitas vezes. Mas o sacrifício de Cristo é diferenciado daquele que temos no Velho Testamento com o sumo sacerdote. De outra maneira, necessário lhe seria padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez, tomem bem atenção, e a ideia no original é uma vez por todas. Uma vez, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Ele ofereceu-se uma vez e a segunda vez não é para se oferecer outra vez. A segunda vez é para vir aos que o esperam para a salvação. Portanto, quando a Igreja Católica ensina erradamente que o sacrifício de Cristo está a ser renovado na missa, isso é uma crassa heresia à luz daquilo que a palavra de Deus diz. O Senhor Jesus Cristo consumou a obra que realizou. As últimas palavras dele na cruz foram: está consumado. A obra foi concluída, foi feita, estava completa. E não há mais sacrifício. Ele ofereceu-se uma única vez. Portanto, estar a dizer que o sacrifício está-se a repetir é uma verdadeira heresia. Outra passagem que eu quero que vocês leiam está em Hebreus 10 e nos versículos, a partir do versículo 11.
Hebreus 10, versículo 11. Tomem bem atenção. Lemos assim. E assim todo o sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, referindo-se ao Senhor Jesus Cristo, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Um único sacrifício, não há dois, não há repetição, não há renovação. Um único sacrifício. Já nem está cá para renovar nada, nem para repetir nada. Está sentado à destra de Deus. E por isso essa doutrina, que eu poderei dizer que é diabólica, da transubstanciação, só existe mesmo na cabeça deles. Porque isso é completamente antibíblico. Não há aqui transformação de nada. Aquele bocado de pão que eles lá têm, a textura daquele bocado de pão, continua a ser pão. O sabor continua a ser de pão. O aroma continua a ser de pão. E o mesmo acontece com o vinho que eles têm lá naquele cálice. Depois de consagrado pelo sacerdote, continua a ser vinho. Continua a saber a vinho. E a textura é de vinho. Não há transformação de absolutamente nada. E por isso, quando o sacerdote vai dar a hóstia às pessoas que vêm lá à frente para receber a hóstia, e ele diz o corpo do Senhor, pegando na hóstia, dizendo que as pessoas estão... E por isso as pessoas não podem trincar, não é? Sabem disso, não é? Eu andei na Igreja Católica, eu nasci lá. Não podem trincar, porque senão estão a trincar o Senhor. Porque estão a receber o Senhor. As pessoas vêm, e é assim que dizem, vêm receber o Senhor. Receber quem? Num bocado de pão. Bem a razão têm os ateus. Quando atacam, infelizmente, os inocentes como eu, chamando-nos de antropófagos, dizendo que nós comemos pessoas. E eu, quando eles me dizem isso, assim, olha, vocês a mim não me acertam. São capazes de acertar nos católicos, mas eu não sou católico. Os católicos sim são antropófagos. Eles comem uma pessoa viva, dizem eles. Isto é muito sério. Isto é mais sério que aquilo que vocês... Mas nós temos que ter essas ideias bem claras e conhecer bem o que eles ensinam, o que a Bíblia ensina, e o que está correto e o que é que está errado. Versículo 12. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus, daqui em diante esperando, até que os seus inimigos sejam postos por os cabelos dos seus pés. Porque com uma só oblação, a palavra oblação quer dizer oferta, com uma só oferta, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Olhem, nós com aquele único sacrifício fomos aperfeiçoados para sempre. O trabalho foi bem feito. Está completo. Perfeito. E isto é muito importante. Gostava também já agora, citar o que o apóstolo Pedro diz na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 18. E ele aprendeu isto do apóstolo Paulo, como vocês sabem. Nós lemos assim, capítulo 3, versículo 18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Notem, ele padeceu uma vez, ele ofereceu-se num único sacrifício para levar-nos a Deus. Estão a perceber agora? Isto também dá para perceber. É uma outra faceta da questão. Estão a perceber agora porque é que um católico nunca sabe que está salvo? Porque o sacrifício ainda não está pronto. O sacrifício ainda não está feito. A obra ainda não está realizada. E por isso ele parte deste mundo com uma obra inacabada e sem a certeza de nada. O crente não. O crente sabe que a obra foi realizada, o sacrifício foi perfeito, foi único e suficiente para levar-nos a Deus. Que graça da parte de Deus. É tão bom a gente saber conhecer as Escrituras, conhecer a Palavra de Deus e descansarmos na verdade de Deus, na verdade da Palavra de Deus e não na falsidade das palavras dos homens. E outra passagem que eu gostava de ler é Romanos 6,10, quando o apóstolo Paulo diz assim, Romanos 6,10, diz ele assim, versículo 9, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. Olha, e sabem de uma coisa? A mim dá-me uma pena de tanta ignorância. Havendo Cristo ressuscitado dos mortos,
As pessoas devem saber isto. Havendo Cristo ressuscitado dos mortos, e a Igreja Católica diz que Cristo ressuscitou dos mortos, e aí diz bem, porque é verdade, Ele ressuscitou dos mortos, mas ignoram isto que Paulo diz, que devem saber, que Ele, havendo ressuscitado dos mortos, já não morre. Então, se já não morre, como é que vai sacrificar-se outra vez? O sacrifício está sempre a ser repetido, está sempre a morrer, está sempre na cruz, está sempre nos crucifixos. A morte não mais terá domínio sobre Ele. Que isto seja proclamado, espalhado. E eles têm que ser desmascarados. Estas falsas doutrinas têm que ser desmascaradas, porque elas estão a conduzir milhares de pessoas ao inferno. Milhares de católicos partem deste mundo perdidos. Eu estou à vontade para dizer isto. Eu tenho amigos meus que são muito católicos. Alguns são religiosos. Eu tenho uma amiga minha que me está cá no coração, ainda por cima que é freira. E espero que ela ouça isto, que isto está a ser gravado. Espero que ela ouça. E tenho muito amor por eles. E é lamentável que estejam a ser enganados por falsos guias, por condutores cegos, como disse o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo disse aos religiosos nos dias dele: vocês são condutores cegos. E se um cego guia outro cego, caem ambos na cova. E é preciso ser mesmo cego. E não ver que o Senhor Jesus Cristo, tendo ressuscitado, já não morre mais. Portanto, já não há mais sacrifício. O sacrifício foi único, está feito, está completo. Subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus, como nós lemos. Versículo 10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Uma vez! Ele não morre duas, nem três, nem quatro, nem cinco, nem 10, nem infinitas vezes, nem repetidas vezes. Morreu uma vez. Olha, a palavra de Deus é tão clara. E sabem, porque isto é uma das razões porque eu às vezes entusiasmo tanto com isto, depois tenho dificuldade em parar. Porque isto aqui é um manancial. É um manancial. A Bíblia é um manancial. E está cá tudo o que a gente precisa de saber, com clareza, para que ninguém tenha dúvidas. Por último, e vamos já calar, portanto, já todos agora podem perceber porque é que a Igreja Católica tem crucifixos. A Igreja Católica, repito, tem crucifixos porque Cristo deve ser visto a morrer, segundo eles, Cristo deve ser visto a morrer a toda a hora, e por isso é que eu sou anti-crucifixo. Crucifixos não. Cristo já não está na cruz, Ele já morreu, já ressuscitou, e não morre outra vez. Não o põe outra vez na cruz. E não é só pelo facto de ele ter ressuscitado e já não o põe outra vez na cruz. É pelo significado que tem pôr-no outra vez na cruz. É como dizer que a obra dele não foi completa. E por último, portanto, os crucifixos estão errados. Já perceberam porque é que a gente não deve ter crucifixos? Se tem crucifixos lá em casa, desfaçam-se deles. Não é oferecer a alguém. Não peguem no erro e vão dar o erro a alguém. Não pegam na mentira e vão dar a mentira a alguém. Aquilo é mesmo para destruir. Mesmo que valha muito dinheiro, mesmo que seja de ouro, mesmo que seja cravado com pedras preciosas, é para destruir. Leiam no livro dos Atos dos Apóstolos como é que aqueles crentes, como é que aqueles indivíduos que se converteram, que tinham uma fortuna em livros, e quando se converteram queimaram aquela fortuna. Destruíram-na. Não foram dar o erro a outros, para os outros também embarcarem no erro. Destruíram uma fortuna. O erro é para ser queimado. O erro é para ser destruído. O erro não é para ser emprestado nem para ser dado aos outros. O erro é para acabar com ele. E a outra coisa, isto é para nós. Eu já tive a ocasião de dizer isto aqui. No nosso meio, no meio dos verdadeiros cristãos, no meio dos verdadeiros crentes, aqui não há altares. E por isso dizer que a noiva subiu ao altar, aqui não há noiva nenhuma que suba aqui a altar nenhum. Porque aqui nenhuma noiva sobe ao altar. Porque aqui não há altar. Aqui não há sacrifício. Como é que há altar? Portanto, na vossa linguagem, quando falarem, por favor, nunca mais digam que a noiva subiu ao altar. A não ser que ela se vá sacrificar por alguma razão. Ela própria. E algumas às vezes vão, infelizmente. Mas este assunto é importante. Não há altares. No meio dos crentes há púlpito.
que é um lugar elevado ou rebaixado. O púlpito pode ser elevado ou rebaixado. Neste caso é elevado, porque as pessoas estão ao mesmo nível, e para poderem ver o pregador, o púlpito tem que estar num lugar de destaque para que possam ver quem prega. Mas pode estar rebaixado se estivéssemos em anfiteatro. E em anfiteatro, o púlpito tem lugar rebaixado. Mas eu quero chamar a vossa atenção para isto. Aqui não há altar. E, por favor, nunca mais falem em altar no meio dos crentes. O verdadeiro crente não tem altar nenhum. O altar do verdadeiro crente foi no Calvário. Foi lá que Cristo se ofereceu em sacrifício por mim e por vós. Que o Senhor nos abençoe. Desculpem eu ter tomado assim. Sim, eu já citei há bocado que o Senhor Jesus Cristo disse que está consumado. Nando, queres dar uma coisa? Faz favor. Amanhã é feriado, não há problema. É muito rápido mesmo. Acho que são 5 minutos é o suficiente. Ainda no versículo 14, quando nós vemos o apóstolo Paulo aqui a estes crentes, eu sou sincero, estes crentes, e nós vemos no versículo 4, o apóstolo Paulo referir-se a eles e dizer assim: porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Acima de tudo, eram crentes de fé. E nós vemos depois, nos versículos todos abaixo, nós vemos como é que o apóstolo Paulo depois descreve verdadeiramente aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por cada um de nós. E nós pensamos assim, mas eram indivíduos de fé e eles já sabiam isto tudo. Mas o apóstolo Paulo fazia questão de falar outra vez destas coisas de uma maneira tão rigorosa e de uma maneira tão minuciosa, para que todos percebessem verdadeiramente o valor que foi a obra da cruz. Há um perigo enorme, irmãos, de muitas pessoas passarem anos e anos na igreja e nunca terem dado o passo. Isso é um perigo. Quando o Senhor, em Mateus, no capítulo 22, no Evangelho de Mateus, no capítulo 22 e no versículo 37, quando foi perguntado ao Senhor Jesus Cristo qual era o grande mandamento, e quando ele disse: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, quando ele fala que amarás o teu Deus de todo o teu coração, é porque nós sabemos que o nosso coração é a coisa mais enganosa de todas as coisas. E quando o Senhor aqui, através do apóstolo Paulo, nos diz no versículo 14, quando ele diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber a remissão dos pecados, ou seja, ele volta a dizer, vocês têm que saber isto. Isto é importante nós sabermos estas coisas, é importante nós pormos no nosso coração e sabermos que o Senhor foi a cruz por cada um de nós. O facto de virmos aqui não é estarmos todos juntos e o ambiente agradável, e eu até gosto. Isso é um perigo enorme. Muitas das vezes as pessoas pensarem, não, eu vou ter com aquelas pessoas que se reúnem ali todos os domingos e todas as quartas-feiras, é muito agradável estarmos todos juntos e a gente até partilha ali coisas muito boas e não é mau porque falamos de Deus, eu acredito em Deus. O problema é não crer na obra da cruz. Esse é que é o grande problema. Porque ainda hoje, quando eu falava com a Wanda e essa colega, quando dizia, mas eu acredito em Deus. Satanás também acredita em Deus, ele sabe que existe Deus. Agora, crer na obra da cruz, aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez, isso implica quê? Implica o reconhecimento de que somos pecadores, de que temos um problema grave que tem que ser tratado. É o reconhecimento de que não somos nada, é o reconhecimento de que estamos afastados de Deus, e isso mexe com o nosso coração. Isso mexe, é a grande batalha que existe, mesmo entre os crentes. Satanás não nos pode tirar a salvação, irmãos. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo várias vezes afirmar isso. Essa grande vitória que nós temos, o Senhor, como nós ouvimos ainda agora, o Senhor só bastou morrer uma vez, Ele só morreu uma vez, foi o suficiente para que tudo aquilo que nós éramos, aprisionados pelo pecado, escravizados pelo pecado, longe de Deus, uma realidade completamente diferente da que vivemos hoje, sendo filhos de Deus, e fomos feitos filhos de Deus através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Então o que é que acontece? Existe uma batalha enorme, mesmo no crente.
E essa batalha é onde? É na mente, é no coração. Satanás não nos pode tirar a salvação. Isso ele não pode fazer. Nós estamos selados através do Espírito Santo e ele não pode fazer isso. Uma vez salvos, para sempre. Mas ele pode fazer uma coisa. Existem batalhas no nosso coração. E aí é o campo dele. Ele gosta de se introduzir nesse campo. Como é que nós podemos travá-lo? Como é que nós vamos travar Satanás de minar a nossa mente, de tentar nos afastar? E é isso que ele quer. E nós vemos o apóstolo Paulo aqui a estes crentes, que já estavam firmes, crentes com fé, crentes que faziam aquilo que era correto. E o apóstolo Paulo várias vezes diz-lhes a eles: mas vocês têm que ter plena noção de que não são nada, a obra é o Senhor que a faz. Quando nós pensamos que somos alguma coisa, ainda agora eu tenho estado a ler e tenho estado a estudar um pouco da dependência emocional. É impressionante como é que Satanás pode utilizar a nossa mente para poder nos minar e tornar-nos dependentes emocionalmente. Dependentes emocionalmente uns dos outros, dependentes emocionalmente das coisas, dependentes emocionalmente dos nossos filhos, da nossa esposa, do marido. Nós temos que ser dependentes emocionalmente de Deus, unicamente. É na nossa mente que existem estas batalhas. Irmãos, temos que ter noção de que a maior batalha foi travada e essa foi vencida. Agora nós temos que nos deleitar naquilo que a palavra de Deus nos diz. Que cada um de nós possa pensar verdadeiramente de que o mais importante é nós dedicarmos a nossa vida completamente a Deus. Se nós dedicarmos a nossa vida completamente a Deus, independente das circunstâncias, estes crentes, as circunstâncias que eles viviam também não eram fáceis nestes dias que ocorriam aqui. Não eram fáceis. As circunstâncias não importam. O que importa é nós estarmos focados no Senhor. Nós nunca tirarmos da nossa mente que o mais importante foi aquilo que Ele fez. Agora eu tenho que me deleitar nisto. E tenho que o Deus Todo-Poderoso que fez aquilo que mais ninguém podia fazer, Deus que nós não éramos nada, absolutamente nada, Deus que olhou para nós e amou-nos, estando nós de costas viradas para Ele, o que é que nós agora podemos fazer? Que cada um de nós possa pensar assim: o que é que eu posso fazer para poder ser grato a Deus? Que cada um de nós possa pensar nisso, irmãos. E vamos ouvir o nosso irmão Alberto. Não sei se está a gravar. Vou dizer só ao nosso irmão Alberto que nós estamos a orar por ele. Sim, sim. E estamos a orar também pela Karen, em particular. E o Senhor sabe. E vocês já sabem, estão nas nossas orações permanentemente e também nos nossos corações. Vamos então ouvir agora o nosso irmão Alberto. Graças a Deus por mais esse encontro, este estudo bíblico para aprender a palavra de Deus e adorar a Deus através das Escrituras. Agradeço a esta igreja a oportunidade para dividir este breve pensamento. No versículo 14 de Colossenses capítulo 1, temos falado nos últimos estudos e insistido na palavra redenção, remissão, libertação e principalmente o perdão de pecados. Porém, antes de entrarmos no verso 15 em diante, que é uma passagem linda falando sobre a cristologia, a pessoa divina do Senhor Jesus, precisamos ressaltar mais um detalhe sobre a obra de Cristo na cruz. O objetivo maior teria sido apenas salvar o homem, esse apenas entre aspas, claro, mas o objetivo maior de Cristo ter ido à cruz foi primeiro e absolutamente buscar resgatar a glória de Deus e assim tirar o pecado do mundo. Este foi o seu primeiro objetivo na cruz do Calvário, glorificar a Deus, tirar o pecado do mundo e agora sim ele podia fazer provisão para a salvação dos homens e morrer por todos. João, capítulo 21, verso 19, diz assim:
Disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. A morte de Cristo, antes de salvar e resgatar o pecador, o homem, tinha o objetivo maior, glorificar a Deus. João 21, verso 19. João, o Batista, capítulo 1 do Evangelho de João, no verso 29, diz assim que João viu a Jesus que vinha para ser batizado. E ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembrando que João, o último grande profeta, e como todo profeta do Antigo Testamento até então, não conseguia vislumbrar toda a obra que Deus estava preparando ou reservando para a salvação do homem. Podemos afirmar isso conforme a primeira carta de Pedro, capítulo 1, no verso 10 até o verso 12. Os profetas, eles entendiam, mas não compreendiam muito bem a visão que estavam recebendo. É importante lembrar que ninguém que viesse a crer e ser salvo, mesmo assim, a obra de Cristo seria completa. O que eu quero dizer é o seguinte, muitos perguntam, e se ninguém, afinal de contas, cresce em Jesus? E a obra de Cristo na cruz, o que ia acontecer? Deus seria glorificado e o problema do pecado seria resolvido, e a salvação estendida a todos. A provisão foi de salvação a todos, mas apenas, entre aspas, muitos serão salvos, outros não vão querer a salvação, e isso é triste. Todos, este é o tamanho da provisão de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, promovendo a salvação a todos, oferecendo a todos. Porém, nem todos querem a salvação. Por quê? O problema do pecado que afeta a incredulidade. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versos 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Muitos indica, apesar do sacrifício ser suficiente a todos, que nem todos querem ser salvos. Esse é o contraste do todos que Deus oferece aos muitos. Isaías, profeta do Antigo Testamento, capítulo 53, verso 12, reza assim: mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. E Hebreus 9, 28, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. De uma maneira ou de outra, Deus será glorificado. O pecado foi resolvido na cruz. Os homens foi estendido o perdão. Você aceita o perdão de Deus? Você aceita este amor derramado na cruz? O povo de Deus do Antigo Testamento, o povo de Deus, corpo de Cristo, e aqueles que ainda hão de vir na grande tribulação, que vão surgir e vão crer, todos vão participar desse momento de salvação e glorificar a Deus. Que Deus nos abençoe.